Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa, fazia tempo que eu não começava o podcast com essa saudação que eu acho, aliás, muito bonita. Hoje é segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Estamos na oitava de Natal e é dia também de Santo Estevão, é dia de festa. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, vosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores. Amém. Mateus capítulo 10, versículos de 17 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O contraste é gigante. Ontem, dia de Natal, estivemos contemplando o berço do recém-nascido com o canto dos anjos, a visita dos pastores. Hoje é o sangue de Estevão, que foi apedrejado até a morte, porque teve a coragem de acreditar na promessa expressa na simplicidade do presépio. Estevão criticou a interpretação fundamentalista da lei de Deus e o monopólio do templo. Por isso o mataram, como está em Atos, capítulo 6. Hoje, festa de Santo Estevão, primeiro mártir, a liturgia nos apresenta um trecho do Evangelho de Mateus, extraído do chamado Sermão da Missão. Nele, Jesus adverte os discípulos dizendo que a fidelidade ao Evangelho envolve dificuldades e perseguições. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Mas para Jesus, o importante na perseguição não é o lado doloroso do sofrimento, mas o lado positivo do testemunho. Sereis levados perante governantes e reis por minha causa, para dar testemunho a eles e aos pagãos. A perseguição oferece uma oportunidade incrível para testemunhar a boa nova que Deus nos traz. Foi o que aconteceu com Estevão. Ele deu testemunho de sua fé em Jesus até o último momento de sua vida. Na hora de sua morte, ele disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos capítulo 7. E caindo morto sob as pedras, imitou Jesus, clamando: Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus havia dito: Quando vos entregarem nas mãos deles, não vos preocupeis em como ou o que haveis de dizer, porque na verdade não é vós quem falarás, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Esta profecia também se cumpriu em Estevão. Seus oponentes não podiam resistir à sabedoria inspirada
com que ele falava. Atos capítulo 6, versículo 10. E todos os que estavam sentados no sinédrio, olhando para ele, viram seu rosto como o de um anjo. Estevão falou cheio do Espírito Santo. Por causa disso, a raiva dos outros foi tão grande que o lincharam. Ainda hoje acontece a mesma coisa. Em muitos lugares, pessoas são levadas perante tribunais e conseguem dar respostas que ultrapassam a sabedoria dos sábios e a sabedoria dos entendidos, porque é sabedoria que vem de Deus, é sabedoria que nos vem do Espírito Santo. Então vamos conhecer a história de Santo Estevão. Ele é intitulado protomártir, por ter sido o primeiro a dar a sua vida pela fidelidade a Cristo. O relato histórico e inquestionável do seu martírio está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, principalmente os capítulos 6 e 7. Era jovem e foi eleito diácono com a missão de ajudar na alimentação dos pobres e das viúvas. É descrito como homem cheio de fé e do Espírito Santo, e cheio de graça e poder, de modo que fazia prodígios e milagres notáveis entre o povo. Isso chamou a atenção de pessoas da sinagoga que vieram discutir com ele, mas não eram capazes de resistir à sua sabedoria e ao espírito com que falava. Então, como haviam feito contra Jesus, aquelas pessoas subornaram alguns homens para que, mentindo, o acusassem de blasfêmias que nunca fizera contra Moisés e contra Deus. Não deixa de ser curioso como o texto sagrado relata este fato. Blasfêmias contra Moisés são citadas antes que blasfêmias a Deus. E, de fato, os que condenaram a Cristo deram mais importância à lei mosaica, já deturpada na época de Cristo, do que ao próprio Deus encarnado. A inversão de valores, colocando perspectivas humanas preferencialmente as de Deus, sempre levam ao pecado, ou seja, à morte de Deus na alma. Com isso, amotinaram o povo, os anciãos e os escribas contra Estevão, de modo que o agarraram e o levaram ao sinédrio. Novamente apresentaram testemunhas falsas que o acusavam de falar contra o templo, a lei e Moisés. Mas o jovem, inspirado pelo Espírito Santo, relembrou, explicando toda a história da salvação, deixando claro que em nada havia blasfemado, seja contra Deus, seja contra a lei. Ao final, chamou-lhes a atenção por resistirem ao Espírito Santo, e olhando para o céu, declarou estar vendo Jesus à direita do Pai. Neste momento, gritando e tapando os ouvidos, os acusadores o empurraram para fora da cidade e o apedrejaram. Antes de morrer, Estevão gritou: Senhor, não os responsabilizes por este ato. Seu corpo foi recolhido por cristãos piedosos que o sepultaram. Os santos padres enaltecem a fé, o heroísmo, a firmeza, o zelo apostólico, mas, sobretudo, a caridade de Santo Estevão, ao pedir o perdão dos seus próprios assassinos, fazendo exatamente como Jesus fez. Sua oração, sem dúvida, serviu à conversão de Saulo, que estava presente, guardando as roupas dos que o apedrejavam. Este tornou-se ninguém menos do que São Paulo, o apóstolo dos gentios e um dos pilares da Igreja. Deus, Pai de amor eterno e providencial, que não expões vossos filhos a provas que não podem vencer, dai-nos por intercessão de Santo Estevão, que teve a glória de ser o primeiro a derramar o sangue por fidelidade a vós, a graça da firmeza na fé, da humildade de pedir o vosso socorro e a caridade de corajosamente servir aos irmãos em quaisquer circunstâncias, para, como ele, chegarmos à glória que reservastes a quem vos ama mais do que ao mundo. Amém. Por intercessão de Santo Estevão, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana para você, e quem está viajando ou retornando para casa, dirija com cuidado e um dia abençoado para todos nós.